Vamos abrir nossa Bíblia em Lucas, no capítulo número 12. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 12. Glória a Deus. Quão maravilhoso estar na presença do Senhor, poder louvar o nome dEle. Glória a Deus. Capítulo 12, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs uma parábola dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Senhor Deus e eterno Pai, Senhor, eu glorifico o teu nome nesta noite, ó Pai, por esta oportunidade de poder estar aqui, Senhor, na tua casa, Senhor Deus, e aprender com o Senhor, falar com o Senhor e ter comunhão com os nossos uns com os outros, ó Pai. Ó Deus, nós queremos nesse momento, ó Deus, que a tua presença esteja aqui, Senhor Deus, através dessa palavra, que o teu Espírito Santo venha falar em nossos corações, ó Pai. Ó Deus, conduza, meu Pai, esta mensagem, ó Deus. Ó Pai, que tudo que for dito seja para a glória do teu nome, que o Senhor, meu Deus, venha me usar, Senhor, como canal de bênção, e que vidas aqui sejam transformadas, ó Pai, pelo poder que há na tua santa e poderosa palavra, Senhor Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Nesta noite, como a Tânia falou aqui, na palavra que ela teve aqui hoje, ela falou que hoje não está sendo comemorado, no mundo todo, a morte de Jesus, vai comemorar esse final de semana a Páscoa. E eu vejo que em muitos lugares as pessoas hoje muitas pessoas estão até esquecendo do significado, da morte de Jesus, o que esta morte representa. E hoje foi falado aqui pela nossa irmã Tânia, ela trouxe sobre a crucificação, sobre a morte de Jesus, o que ele fez por nós na cruz do Calvário. E nesta noite a mensagem de Deus para nós é dessa importância de fazer uma reflexão, como ela disse aqui. Hoje nós vamos fazer uma reflexão, olhar para a nossa vida e olhar qual prioridade que nós temos dado para a nossa vida. O que nós temos feito, qual tem sido o nosso alvo diante de Deus, o que nós temos buscado nesse mundo, são as riquezas, são as coisas desse mundo, ou é Deus? Hoje nós vamos fazer uma análise, e precisamos fazer isso urgentemente em nossa vida, porque os dias como estão correndo, os dias que nós temos visto, os dias são maus, e as pessoas a cada dia, por falta de buscar a Deus, de buscar o conhecimento de Deus, estão esquecendo do principal, que é a presença dEle. Estão esquecendo que a melhor coisa é estar aqui, como foi dito pela nossa irmã.
Melhor coisa é estar na presença do Senhor, na casa do Senhor. Em dias assim, festivos, comemorativos, as pessoas preferem passear, sair, do que vir à casa do Senhor e glorificar o nome dEle. Por isso, pela vitória que Ele nos deu na cruz do Calvário. Todo dia é um motivo de nós glorificarmos o nome do Senhor, pela vida que Ele nos deu. E esta mensagem, eu quero voltar primeiramente na vida de Jesus, para nós introduzirmos e entrarmos aqui nesta mensagem. Porque Jesus é o nosso maior foco, é o nosso exemplo. É através dele que nós sabemos e conhecemos como nós devemos andar nesse mundo. É olhando para Jesus, o que Ele fez, que nós vemos em qual direção nós devemos andar, como nós devemos falar, como que nós devemos agir, o que devemos pensar. Jesus, Ele é o nosso padrão, é o nosso alvo. Se nós queremos ter comunhão com Deus, ser cada dia mais, crescer na graça do conhecimento do Senhor, nós devemos olhar para a vida de Jesus, o que Ele fez, como foi que Ele fez. E nesta noite eu quero trazer a atenção de todos nós, o objetivo que Jesus teve nesse mundo. Porque o objetivo que Jesus teve nesse mundo, Ele cumpriu até o final. Porque o desejo de Jesus foi fazer a vontade do Pai. E aonde Ele foi, aonde Ele passou, Ele fez a vontade do Pai. Mas desde o início da sua vida, da sua trajetória, Ele foi tentado a fugir desse alvo. Desde o início da vida de Jesus, até do ministério dele, Jesus o tempo todo foi tentado para perder de vista esse objetivo. Todas as vezes, Jesus era desafiado pelo inimigo para olhar, o inimigo queria que Jesus olhasse mais para esse mundo e esquecesse do objetivo dele, e não olhasse para aquilo que Deus tinha dado para ele fazer, a incumbência de salvar a humanidade. Nós vemos que lá no deserto, quando Jesus estava sendo tentado pelo diabo, ele estava lá orando. Ele passou 40 dias orando, jejuando, falando com Deus, falando com o Pai. Só que no final desses 40 dias o inimigo foi e tentou Jesus. E uma das formas do inimigo tentar Jesus, de Satanás tentar Jesus, foi: se você me adorar, olha para esse mundo. Levou até Jesus no pináculo do templo, e olha esse mundo, tudo isso aqui eu te darei. Tudo que você está vendo eu colocarei em sua mão, você vai governar isso tudo. Veja que o desejo, o que Satanás estava tentando Jesus, é que Jesus olhasse para esse mundo, para as coisas desse mundo, para os bens desse mundo, e que ele adorasse isso, que ele olhasse para essas coisas e desejasse essas coisas. Mas Jesus falou: somente ao Senhor Deus adorarás, e só a Ele servirás. Afasta de mim. Jesus recusou aquela palavra. E você vai ver na trajetória de Jesus, quando Jesus produzia, quando Jesus operava milagres, maravilhas, as pessoas queriam abraçar Jesus, queriam levantar Jesus como rei. Foi assim que aconteceu em João no capítulo 6, quando Jesus fez o milagre. As pessoas olharam: olha, esse é aquele que estava profetizado, que deveria vir esse mundo. Olha o milagre que ele está operando. E queriam abraçar Jesus, levantar ele como um rei. Mas diz a Bíblia que Jesus fugiu disso. Ele saiu do meio deles. Ele não aceitou esta adoração. Ele não queria ser rei desse mundo. Ele não queria governar esse mundo da forma que eles queriam, porque eles queriam que Jesus fosse rei, que tirasse a opressão deles de Roma. Mas Jesus não veio para isso. Jesus veio para salvar eles do pecado. E Jesus fugiu disso. E você vai continuando vendo a vida de Jesus, a trajetória dele. Os irmãos de Jesus, eram incrédulos, não acreditavam na obra de Jesus, não acreditavam no ministério de Jesus.
E um dia, quando estava na festa, eles falaram: olha, por que você não sobe até a Judéia? Vai lá, porque como que você quer ser conhecido se você não manifesta os seus milagres, se você não se manifesta ao povo? E Jesus falou para eles: não é chegada a minha hora, podem ir vocês, a minha hora não é essa. E Jesus o tempo todo era tentado para que ele se exaltasse, para que ele fosse colocado como rei nesse mundo. Mas o foco de Jesus não era esse. E ele continua a sua vida. E os discípulos, Jesus, ele anuncia para os discípulos estas verdades de como deve viver esse mundo. Ele falou para os seus discípulos: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ele mostrou com a sua vida o que é isso, porque Jesus negou as suas vontades, Jesus negou o seu querer o tempo todo, porque ele queria fazer a vontade do Pai. E ele mostrou para os discípulos isso: vocês querem me servir, vocês querem me seguir, deixa tudo, negue-se a sua vontade, renuncie tudo e siga-me. Tome a sua cruz, é morte mesmo, coloque a sua cruz no ombro e siga-me. Morre para esse mundo. Olha a mentalidade, aquilo que Jesus queria trazer para os seus discípulos o tempo todo na cabeça deles. Jesus queria colocar isso. E quando Jesus mostrou várias vezes, falou com os seus discípulos que ele iria ser crucificado, Pedro uma vez chamou Jesus no canto e falou: Senhor, não fala isso, você não pode ser crucificado. Jesus falou para ele: eu para isso vim, eu não posso fugir disso. Jesus não podia fugir dessa trajetória, ele não podia olhar para esse mundo e desejar esse mundo, as coisas desse mundo. Ele é o maior exemplo que nós temos que seguir, de não olhar para as coisas desse mundo, de não desejar esse mundo. Jesus, ele andava, ele vivia desta forma, em fazer e agradar a Deus. E hoje, o que eu mais vejo são pessoas olhando para o mundo e desejando o mundo, perdendo o foco de Deus, não desejam mais a Deus, não querem andar com Deus, não querem ter comunhão com Deus, não querem ter intimidade com Deus. A cada dia nós vemos as pessoas se aproximando mais do mundo, aproximando mais das coisas do mundo e se distanciando de Deus. A mensagem de Deus para nós essa noite é esta: que nós não podemos nos afastar dele e aproximar do mundo. Eu não posso deixar o meu amor por Deus se esfriar e eu amar mais o mundo que a Deus. Eu não posso fazer isso. Os meus olhos, eu não posso apaixonar pelo mundo e as coisas que estão lá e deixar de amar o meu Senhor que me deu a vida. Mas quanto mais nós deixamos, quanto mais nós nos aproximamos do mundo e vemos as coisas do mundo, nosso amor por Deus vai se esfriando. Quando nós deixamos de segui-lo, quando nós deixamos de ler a palavra dele, quando nós deixamos de orar, de buscar a face dele e ter comunhão com a igreja, todas as vezes quando nós nos esforçamos mais com as coisas do mundo, em dedicar a nossa vida para o mundo, o nosso amor por ele vai se esfriando. E Jesus nos deu esse exemplo que nós não podemos fazer isso. Ele não fez isso. Jesus, quando ele estava diante de Pilatos estava ali e conversando com Jesus. E Pilatos falou: olha, os judeus te entregaram, foi ele que entregaram você a mim. E Jesus falou: não, olha, o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, eles lutariam e seriam meus servos, e eles lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é desse mundo. E depois ele fala para Pilatos também, porque Pilatos ainda questionava algumas coisas a ele. Porque que Pilatos falava assim: olha, eu tenho o poder de livrar você. E Jesus falou para ele: nenhum poder terias contra mim se de cima te não fosse dado.
eu estou aqui porque eu estou cumprindo a vontade do meu Pai. O meu reino não é desse mundo. Se fosse desse mundo, meus discípulos, meus seguidores lutariam e não deixariam eu estar aqui perto de você para ser julgado. E hoje a palavra que foi lida desse homem que foi crucificado com Jesus, olha que coisa interessante, ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Veja que esse homem na cruz do Calvário entendeu que o reino de Jesus não era aqui nesse mundo. Ele conseguiu entender que o reino de Jesus era no porvir, não era aqui. Ele entendeu que Jesus era rei. Ele olhou para Jesus e viu Jesus rei, mesmo sendo crucificado, mesmo sendo morto na cruz do Calvário. Ele olhou para Jesus e viu Jesus como um rei, como um soberano, como uma pessoa que tem um reino, que tem seguidores. Olha que coisa extraordinária. A cruz, aquele escândalo, aquilo que estava acontecendo com Jesus não foi impedimento para aquele homem ver a majestade de Jesus. Por que esse homem viu isso? Esse homem era pecador e viu em Jesus o amor. Viu que o reino de Jesus é um reino de amor, é um reino totalmente diferente desse mundo, porque nesse mundo opera a maldade, nesse mundo opera a inimizade, mas o reino de Jesus é amor, é paz, é alegria, é diferente das coisas desse mundo, porque ele viu em Jesus o amor, o maior amor, o perdão. E esse homem adorou Jesus como um rei. E nós devemos olhar para a cruz de Jesus e olhar para a cruz do nosso rei, porque o nosso rei morreu na cruz do Calvário para nos dar vida. Não podemos olhar para a cruz de outra forma, devemos olhar que o nosso rei morreu por nós, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E Jesus, quando estava no Getsêmani orando, diz a Bíblia que ele estava orando e ele clamou ao Pai: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas depois ele lembrou: Pai, que seja feita a tua vontade, não a minha. Ele renunciou à sua vontade. Ele renunciou tudo aquilo que ele poderia fazer. Não, eu quero fazer a sua vontade, Pai. E quando ele foi preso, os soldados vieram, Pedro tentou cortar, ele cortou a orelha de um soldado. Jesus falou para ele: Pedro, guarda essa espada. Você acha que se eu quisesse e pedisse ao meu Pai, Ele não mandaria aqui 12 legiões de anjos para me livrar disso? Você acha que se eu não quisesse eu não saía disso, Pedro? Jesus poderia sair disso. Ele poderia ter saído da cruz, mas Ele não fez isso, porque Ele tinha um objetivo. E esta palavra que nós lemos hoje, desse homem, essa parábola do rico e insensato, a parábola começa com um homem na multidão, ele dizendo: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. E disse-lhe Jesus para ele: Homem, quem me pôs por juiz ou repartidor entre vós? Jesus falou que mostrou para ele: eu não estou aqui para isso, para julgar a causa de vocês, eu estou aqui para salvar vocês. E Jesus olhou para aquelas pessoas que estavam ali e disse: acautelai-vos. Olha o que Jesus fala para essas pessoas: acautelai-vos da avareza, guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste em abundância que possui. A nossa vida não consiste nisso. Eu não devo buscar as riquezas, eu não devo ser avarento, eu não devo colocar o meu coração no tesouro nas coisas desse mundo, eu não devo fazer isso. Jesus ensina para todas as pessoas que estavam ali com ele, que eles não poderiam ser avarentos, não poderiam colocar o amor ao dinheiro, amar mais ao dinheiro do que a Deus, não. Mas eles deviam guardar disso. E Jesus propôs uma parábola. A parábola é que um homem tinha uma herdade, e essa herdade tinha produzido muitas coisas,
em abundância. E esse homem arrazoava, pensava em si: olha, o que farei? Eu não tenho onde colocar essas coisas. É muita coisa. Aonde eu vou recolher esses frutos? E ele disse: eu vou fazer então um celeiro para mim. Vou derrubar esse que eu tenho, vou fazer um maior e vou colocar tudo nesse celeiro. E depois direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Você não precisa trabalhar mais, meu irmão. Você pode descansar. E aí, Deus lhe responde: louco, e se hoje, esta noite pedirão a tua alma, e que tens preparado? Para quem será? Essa parábola mostra que esse homem granjeou muitas riquezas nesse mundo. Ele investiu, ele trabalhou para conquistar muitas riquezas. Esse homem não ficou à toa, esse homem não ficou olhando o tempo passar, mas esse homem investiu tudo, toda a sua vida na sua fazenda. Granjeou muitas coisas, muitos frutos. E no final da sua vida, ele diz: agora eu vou descansar, porque agora eu tenho depósito para muito tempo. Eu fiz muita coisa. Mas Deus responde para ele: e se hoje pedirão a tua alma, e o que tem preparado para ela? A reflexão para nós hoje é: se Jesus voltar hoje, o que temos preparado? Como está a nossa vida diante de Jesus? Você veio no culto hoje, numa sexta-feira, no feriado, e é noite de fazer uma reflexão. Como está a sua vida diante de Deus? O que você tem feito da sua vida? Como você tem se preparado para Deus? Qual tem sido o seu tempo para Deus? Qual tem sido o seu objetivo, as prioridades da sua vida? Você está nesse culto hoje, você tem que fazer essa reflexão, porque é muito sério o que nós estamos falando aqui. Estamos falando de coisas eternas. Eu não estou falando aqui de uma vida passageira que nós temos aqui nesse mundo, não. Eu estou falando de uma eternidade, que nós precisamos aqui começar essa eternidade aqui. Porque a nossa eternidade, ela começa aqui, com a decisão que nós tomamos na nossa vida. A decisão de servir a Jesus, de seguir a Ele, ou de negar a Ele. Nós temos que fazer essa reflexão de como está a nossa vida. E é muito sério isso, porque muitas pessoas não entendem e acham que o inferno não é real, e não têm se preparado para a vida eterna com Deus. Buscam as riquezas desse mundo. Tem pessoas que buscam as suas riquezas, trabalham, fazem tudo, se dedicam às coisas desse mundo, mas não tem tempo para Jesus. Tem pessoas que são cristãos, mas buscam mais as coisas do mundo que a Deus, não tem tempo para Deus. Hoje, qual a velocidade das coisas hoje, como que as pessoas estão fadigando com muito serviço, com muitos afazeres, e as pessoas vão esquecendo do principal, que é Jesus. Nós temos visto isso nesse mundo, mas a palavra de Deus para nós hoje, ela é séria. Como está a nossa vida? Se Jesus voltasse agora, para onde nós iremos? Quero falar um pouco sobre o inferno, porque o inferno é real, e eu não posso deixar de falar nisso, porque o inferno é um lugar de castigo. O inferno é um lugar de castigo, é onde será derramado a ira de Deus sobre os pecadores. O inferno é um lugar real, é onde será derramado o cálice da ira de Deus. Nós lembramos lá de Getsêmani, que Jesus estava orando: Senhor, afasta de mim esse cálice. Que cálice é esse? É o cálice da ira de Deus, que foi derramado na vida de Jesus quando ele estava na cruz do Calvário. Porque quando Jesus estava na cruz do Calvário, a ira de Deus foi derramada sobre ele. Por quê? Porque Jesus tinha recebido todos os meus pecados sobre ele.
A Bíblia diz, Isaías 53, Ele levou sobre si todos os nossos pecados. O pecado da humanidade toda, Ele levou sobre si. E na cruz do Calvário foi derramado a ira de Deus sobre a vida de Jesus. Porque era necessário, porque esta ira que foi derramada sobre Cristo era a ira de Deus que seria derramada sobre mim e você. Mas Jesus recebeu. Diz a Bíblia que Jesus foi esmagado na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados. O inferno, ele é eterno. Não é 100 anos, é uma eternidade. Lá, Satanás não vai governar. Quem governa lá no inferno também é Deus. Lá será derramada a ira de Deus naquele lugar. Deus estará naquele lugar, sim, mas derramando a ira dele sobre os pecadores. O inferno é onde o bicho não morre, o fogo não se apaga. Mateus 25, 41 diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. O inferno não foi preparado para nós. Não foi preparado para o ser humano, mas foi preparado para Satanás e seus anjos, os anjos que se rebelaram contra Deus. Lucas 13, 28 diz que ali haverá choro e ranger de dentes. No inferno haverá pranto, haverá dor, sofrimento. O castigo será derramado sobre todos os pecadores, eles serão castigados naquele lugar. É muito sofrimento. Mas os dois aspectos do inferno nós devemos meditar nessa noite. O primeiro aspecto do inferno é a dor da perda. Porque lá no inferno, quem estiver no inferno estará ausente de tudo o que é bom. Não vai ter nada o que é bom, porque o que é principal para nós é a presença de Deus. Qual é a bênção maior que nós temos em nossa vida? É a presença de Deus, são as bênçãos dele, é a saúde que ele nos dá, é a provisão que ele nos dá. Mas no inferno, Deus não estará lá com bênçãos. No inferno, Deus não estará lá abençoando, dando vida às pessoas, dando alegria, não. Ele estará lá despejando a ira dele sobre os pecadores. Lá é um lugar de perda, eles vão perder a presença de Deus abençoadora. O inferno, quem estará lá, estará afastado de Deus, dos privilégios que Deus nos dá. Mas no céu também é o lugar de sentir o derramar da ira de Deus, do juízo de Deus. Por isso nós vemos nesse versículo de Mateus 25, 41, apartai-vos de mim, é a punição da perda. Apartai-vos, Jesus dizendo, aqueles que pecaram, aqueles que fizeram mal e não se converteram, não se entregaram a Jesus, apartai-vos de mim, é a perda. E ele diz, malditos para o fogo eterno, é a punição do sentir. Eles estarão no fogo eterno, passarão uma eternidade no inferno. O castigo envolve a consciência. Eles estarão lá, lembra do rico e Lázaro? O rico tinha tudo aqui nesse mundo, tinha tudo. Lázaro, aquele pobre mendigo, não teve nada nesse mundo. Mas no dia que os dois morreram, o rico foi para o tormento eterno, Lázaro foi para o seio de Abraão. E a Bíblia diz que aquele rico estava lá no inferno e clamava para alguém molhasse pelo menos a ponta do dedo e refrescasse ele. O sofrimento era muito grande naquele lugar. E ele estava ali em plena consciência dos seus pecados, daquilo que ele fez. Esse é um tormento eterno de consciência, de saber que produziu, de que fez tudo e não amou a Deus, que buscou todas as coisas desse mundo, os prazeres desse mundo e não amou a Deus, passar a eternidade sendo punido por isso, porque não desejou a Deus quando estava aqui nesse mundo, porque não amou a Deus verdadeiramente quando estava nesse mundo.
e lá estarão sendo condenados, receberão a ira de Deus. E aí, finalizarmos, a ira do Cordeiro será derramada, porque Deus é amor, sim. E aí as pessoas ficam muito nisso, os crentes se agarram muito nisso, que Deus é amor, e aí pecam. Os crentes se agarram que Deus é amor e se embriagam, bebem, caem na rua, fazem vergonha ao Evangelho, se prostituem, não se santificam, dão mau testemunho, adulteram, fornicam. Não, mas Deus é amor, Ele vai me perdoar. Deus é amor, Ele vai me perdoar. Se prostitui o tempo todo, mas Deus é amor, não, Ele vai me perdoar. Eu sou pecador, sou falho, e Ele vai me perdoar. Mas esquece que Deus é amor, mas Ele é justiça também. Deus é amor, mas Ele também é justiça, Ele irá punir o pecador. Imagina, pare para pensar, como foi com Sodoma e Gomorra, como foi com essas duas cidades que eram promíscuas, essas duas cidades que bebiam iniquidade, essas duas cidades que não amavam a Deus, mas se prostituíam. Era imoralidade sexual, era muitas coisas erradas que tinha naquele lugar. E diz a palavra de Deus que o pecado ali subia mal, aquele cheirava mal nas narinas de Deus. E Deus se irou contra aquela cidade, e puniu aquela cidade, e mandou fogo sobre aquela cidade. Todos morreram, só se livrou Ló e a sua família. Agora imagina o dilúvio. A Bíblia diz que no início, no começo, a humanidade se corrompeu. Tamanha corrupção que aquilo não agradava a Deus, que também cheirava mal nas narinas de Deus, a corrupção, a maldade no coração do homem. O que Deus fez? Mandou o dilúvio, e todos eles foram destruídos, só Noé e sua família que foi salva. Deus puniu aqueles homens. E aí nós vamos ver na Bíblia toda a correção que Deus fez ao pecado. O que Deus fez com Faraó e seu exército? Deus fez eles serem engolidos pelo Mar Vermelho, porque eles oprimiram o povo de Israel. O povo de Israel que estava no deserto, e foram idólatras e pecaram contra Deus, a terra, o que ela fez? Se abriu e mastigou eles, o povo de Israel. Era a ira de Deus sendo derramada sobre essas pessoas. Imagina como foi a ira sendo derramada sobre essas pessoas. Agora imagina no inferno, será muito maior. A eternidade que eles passarão sendo punidos e castigados por Deus. Deus é amor, mas Ele é justiça também. E no dia do grande trono branco, lá serão separados aqueles que serviram, aqueles que obedeceram a Deus e aqueles que não obedeceram a Deus. Serão separados ali. E aqueles que não tiverem escritos os seus nomes no livro da vida, eles serão lançados como Satanás no lago de fogo e de enxofre. Isso é terrível, porque há sim a oportunidade de todos hoje conhecerem a Deus e se afastarem disso, desta perdição, mas poucos querem. Jesus veio a esse mundo para salvar as pessoas desse caminho de morte eterna. Foi lido aqui, o Senhor Jesus, Ele é a ressurreição, Ele é a vida. Quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. E quem estiver vivo não morrerá, não sofrerá essa morte eterna. Mas ninguém quer. Todos querem o caminho da perdição e não querem Deus, porque acham que só Deus. Esse dia eu estava trabalhando e uma pessoa que trabalha lá comentou assim: não, Deus Ele é amor, não vai
Deus é perdão, Ele perdoa a gente, tipo, faz e tal, e Deus perdoa. Aí eu falei, não, calma aí, para aí. Tudo isso que eu estou explicando aqui para você, eu expliquei para ela. Porque as pessoas não conhecem a Deus. Acham que Deus é como nós, mas Deus, Ele é santo. Marquinho pregou aqui há pouco tempo da santidade de Deus. E imagina um Deus santo todas as vezes olhando para a humanidade dessa forma, se corrompendo a cada dia. O povo se afastando dele por causa dos prazeres mundanos, trocando o que é santo pelo profano. É uma tristeza saber que o povo adora mais a Baal do que a Deus, que adoram mais a Mamon do que a Deus. Deus que se entregou na cruz do Calvário, que pagou o preço por cada um de nós, deu valor à nossa vida, e hoje nós pegamos isso tudo que Deus fez conosco e jogamos lá fora, tudo. Não damos valor ao sacrifício dele. Sabe por quê? Por causa de prazeres momentâneos que nós temos, por causa de desejos carnais que nós temos, nós pegamos tudo isso e jogamos fora. Por momentos que nós queremos satisfazer a nossa carne, por momentos que nós queremos folgar como esse homem. Não, eu vou folgar, eu não preciso. Mas a nossa vida como cristão é uma vida de renúncia, é uma vida de morte. Eu tenho que morrer todos os dias, eu tenho que negar a minha vontade todos os dias. Eu não posso viver da maneira que eu vivia no passado. Eu não posso, se eu regenerei, se eu entrei na igreja, se eu estou servindo a Cristo, eu tenho que abandonar as práticas do mundo. Porque eu vou sair de lá, porque lá não era o meu lugar, porque eu não via prazer naquilo. Mas eu vi que a melhor coisa que tem é estar na presença de Deus. Aí hoje eu estou na presença de Deus, eu quero viver como eu vivia no passado. Se eu vim para Jesus pelo amor, por aquilo que Ele fez por mim, aí hoje eu quero viver tudo aquilo que foi contra, que é contra Deus. Nós temos que nos afastar desses caminhos. Eu não posso mais viver como eu vivia no passado. Eu tenho que andar em novidade de vida. Foi para isso que Jesus nos chamou, para uma novidade de vida, para você conhecer coisas novas, maravilhosas na presença de Deus. O meu linguajar, o meu pensar tem que ser diferente. Eu não posso ser o que eu era. Quando eu me batizei, eu morri para esse mundo. Quando o pastor me mergulhou lá, naquela água, eu estava mostrando para todos que eu morri para as coisas desse mundo. Eu não sou mais desse mundo. Eu tenho agora uma cidade aonde eu quero morar, que é o céu. Eu sou agora cidadão do céu. Eu vivo para Deus. Eu não vivo mais para as coisas desse mundo. Hoje nós estamos brincando de que o Evangelho, e o mundo ri de nós. As pessoas lá fora riem dos evangélicos, porque eles não vivem o que eles falam. E aí, como nós vamos viver assim? Até quando nós vamos viver assim? Nós temos que lembrar que Jesus está na porta. E a mensagem para nós é essa: prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu noivo. Nós temos nos preparado para encontrar com Ele? Você tem se preparado? O que a noiva faz quando se prepara para encontrar com o noivo? Ela passa horas se planejando, fazendo, se arrumando, se guardando. Ela prepara o melhor vestido, a melhor maquiagem, porque ela está indo ao encontro do noivo. Mas hoje nós não estamos mais preocupados com a volta de Jesus, porque o tempo está passando e Jesus não volta. E aí eu vou esquecendo das promessas dele e vou colocando meu pé no mundo novamente. Não, eu não posso ser assim mais. Eu não posso ser o que eu era. Eu não posso dar lugar à minha carne. Se meu olho está fazendo pecar, eu tenho que cortar. Se o meu braço me faz pecar, eu tenho que cortar.
eu tenho que ser decisivo, eu tenho que pegar aquilo que me está afastando de Deus e cortar aquilo. Se a televisão está me afastando de Deus, eu estou me dedicando mais à televisão, às coisas da novela, essas coisas todas, eu tenho que cortar aquilo, eu tenho que tirar isso da minha vida, eu tenho que ter tempo para Deus. O que está afastando você de Deus? De ter intimidade com Deus, de ter comunhão com Deus? Quantas horas você tem deixado da sua vida para você buscar a Deus? Quantas horas você se dedicava a Deus mais lá atrás, no começo, quando você se converteu? Mas e agora? Como está a sua vida? Eu não posso olhar para trás, eu não posso retroceder e diminuir minha caminhada, não, eu tenho que continuar avante. A palavra de Deus para nós hoje é: prepare-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. O inferno é real, e eu não posso brincar, porque Satanás não brinca nem um momento de ser Satanás. O diabo, ele não brinca um segundo de ser diabo. Ele o tempo todo está em nosso derredor, bramando como leão, para tentar destruir a minha vida e a sua vida. Ah, se não fosse Deus, ah, se não fosse o Espírito Santo, ah, se não fosse os anjos de Deus que estão em nossa volta, acampando a nossa volta, o que seria de nós? Nós já seríamos destruídos há muito tempo, nós já teríamos caído há muito tempo, se não fosse a graça de Deus. É a graça de Deus que nos sustenta. Se não fosse esse amor de Deus pela nossa vida, eu já teria caído há muito tempo, porque nós somos falhos. A nossa carne, ela é forte, e todos os dias eu tenho que lutar mortificando essa carne. Se eu não mortificar, ela cresce, o Adão revive em mim, e eu não posso deixar isso, porque foi por causa de Adão que Jesus morreu, foi por causa de Adão que Jesus teve que morrer na cruz do Calvário, e eu não posso deixar esse Adão nascer em mim. Eu não posso, porque foi por causa dele que Cristo teve que padecer. Não deixe o Adão reviver em sua vida, mas mortifica ele, mortifica a carne, em nome de Jesus, para que nós possamos viver uma vida piedosa nesse mundo, dando testemunho da palavra de Deus e trazendo a todos o conhecimento da verdade. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus nessa noite. É maravilhoso estar na presença dEle. Glória a Deus. Glória a teu nome, Jesus. Senhor Deus e eterno Pai, Senhor, nós glorificamos o teu nome nesta noite, ó Pai, por esta verdade, ó Deus. A verdade, ó Pai, que muitas vezes, ó Deus, ela é dura, mas é ela, Senhor Deus, que nos traz crescimento, ó Pai. São essas verdades, ó Pai, que nos faz acordar e enxergar, ó Deus, às vezes o nosso pecado, como nós estamos falhando, mas é essa verdade que nos direciona, como uma luz que nos ilumina, ó Pai. Esta verdade tem nos iluminado nossa mente, para nós continuarmos seguindo ao Senhor e abandonar o mundo e as riquezas desse mundo, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço que o Senhor continue abençoando esta igreja, abençoando cada um de nós que aqui está, Senhor, nesta noite, que possamos, ó Pai, a cada dia crescer, meu Deus, no teu conhecimento, na graça do Senhor, que a cada dia nós possamos amar mais o Senhor e abandonar as coisas desse mundo, ó Pai, porque o Senhor não nos chamou para fazer a vontade do mundo, o Senhor não nos chamou para nós fazermos a vontade da nossa carne, mas o Senhor nos chamou para fazer a tua vontade, ó Deus, para fazer o teu querer, para dar testemunho, para ser sal, para ser luz desse mundo, ó Deus. Nesta hora, ó Pai, nós oramos a Ti e pedimos, Senhor Deus, vem nos renovar, vem, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, trazer, Senhor, meu Deus, o arrependimento em nosso coração, não nos deixe, meu Pai, meu Deus, ficar, meu Deus, preso em nossos pecados, que possamos, ó Pai, nos arrepender, confessar o nosso pecado a Ti, ó Pai, e afastar, meu Pai, desses pecados, ó Deus, que nos levam para longe de Ti, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, vem nos curar nesta noite, cura, Senhor Deus, a nossa vida espiritual,
espiritual, que nós não vemos mais, ó Deus, amar nada desse mundo, mas que possamos amar somente a Ti, Senhor Deus, que há, meu Deus, uma decisão em nós, ó Pai, de renunciar todas as coisas desse mundo, ó Pai, e lutar, ó Deus, para fazer a Tua vontade. Muito obrigado, Jesus, nesta noite, por esta oportunidade, ó Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Abençoa a Tua igreja e todos que estão aqui nesta noite, ó Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos aqueles que aguardam a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, desde agora e para todos sempre. Que Deus abençoe a todos.